Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o jogão da redação de português e literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço desde já para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje, esse vídeo aqui, você deve ter visto que ele tem um objetivo duplo. Primeiramente, eu vou te dar dicas para esta prova do Enem, dicas práticas, dicas ligadas à estratégia para essa prova do Enem, e depois vou falar sobre dois temas de redação assim mais livres, muito na pegada, muito numa, ou entre aspas, orientação, né, dada pelo ministro da Educação. Enfim, primeira dica que eu te dou é lembrar que a preparação para a prova, que é uma verdadeira maratona, que é uma prova de resistência, começa hoje, sábado à noite. Você vai ter que fazer o quê? Vai ter que se alimentar bem, vai ter que dormir bem e amanhã vai repetir a mesma coisa, comer algo leve, uma alimentação que você já esteja acostumado ou acostumada a comer e fazer o seu checklist com os documentos que você precisa levar uma garrafinha d'água, levar algo para comer durante a prova e, é óbvio, também a caneta preta. Chegando lá na prova, a primeira coisa que você precisa ver é o tema da redação. Vê o tema da redação, respira fundo, não deixe esse tema te assustar, procura lá uma folha em branco da prova e faz uma brainstorming. Como assim? Uma tempestade de ideias. Coloca tudo que você sabe sobre o tema, certo? Mas procurando já, nesse momento, seguir uma relação lógica, ok? Lembrando, né? Desde a contextualização até a proposta de intervenção. Depois que fez isso, faz lá o seu esqueminha da redação, desde o primeiro parágrafo até a proposta de intervenção. Terminou essa parte? Vai até a prova de linguagens. Chegando à prova de linguagens, procure 10 questões pequenas, que são aquelas questões com imagens, com textos pequenos. Faça essas questões, procure ter certeza do gabarito e já passa lá o gabarito para o cartão resposta definitivo. Depois você vai fazer a mesma coisa na prova de ciências humanas. 10 questões, se você quiser umas 20, vai depender do nível das questões, vai depender da sua confiança também e até de como você treinou ao longo do ano. Não quero aqui te dar uma fórmula mágica e nem estou falando para você fugir da maneira como você treinou, da maneira como você se preparou, como seus professores e professoras te auxiliaram, mas eu estou falando que eu costumava fazer, o que eu faria, por exemplo. Já fez essa parte aí das questões de linguagens, das questões de humanas? Volta lá para a redação e já começa a fazer o seu rascunho da redação. Terminou o primeiro parágrafo? Passa ele a limpo, passa ele para a folha definitiva já. Por quê? Nesse momento, você já vai pensando no restante do texto. Aí toda vez que você já tiver um parágrafo definitivo, o que você faz? Vai e passa esse parágrafo definitivo a limpo. Você vai passando ele a limpo em partes. Nesse momento, você já deve ter feito o quê? Umas 40 questões, já deve ter feito a redação e o quê? Quase 2 horas de prova. Olha só, você já está se aproximando da metade da prova. O que você faz nesse momento? Vai ao banheiro, bebe uma água, lava o rosto, respira fundo, certo? Você dá uma descansada, dá uma arejada e já volta para a prova. Lógico que ao longo da prova você vai beber a sua água, vai comer alguma coisa também, beleza? E volta às questões, agora fazendo aquelas questões mais complicadas, beleza? Essa foi a nossa primeira parte do vídeo. Qual é a segunda parte agora? Falar sobre aquela questão dos temas de redação mais livres, tal qual o ministro da Educação comentou. Um primeiro tema de redação que eu pensei é falar sobre a importância da prática de esportes, falar sobre a importância da prática de exercícios físicos. Imagina, a prática de esportes ou a prática de exercícios físicos como um desafio para a sociedade brasileira. Nesse sentido, você pode trazer como repertório o quê? Olha só, cara, nos últimos 14, 15 anos, quantas competições esportivas de valor e de evidência a gente teve no Brasil. 2007, o PAN. 2013, Copa das Confederações. 2014, Copa do Mundo. 2016, Olimpíadas e Paralimpíadas, sem contar as 2 edições da Copa América. Lógico que esses eventos tiveram uma série de problemas, mas não deixaram de colocar o esporte em pauta e uma série de coisas que circundam esses eventos também.
Aí, na hora dos seus argumentos, você pode problematizar, você pode argumentar fazendo alguns recortes, apresentando razões. Primeiramente, quem sabe, falando como existe um privilégio para a questão etária quanto ao esporte no Brasil. Por quê? Se você observar, muitas vezes a prática esportiva é destinada ou incentivada principalmente a crianças, adolescentes e jovens. Isso muito mal, mas é o que a gente nota. Depois você pode fazer uma crítica também de cunho sexual. Observa, por exemplo, como muitas vezes as meninas, as crianças meninas, adolescentes e até as mulheres não são tão incentivadas assim à prática esportiva. É algo que ainda bem está se modificando, mas foi a tônica durante muito tempo. E agora, mais um parágrafo de argumentação, você pode falar como o esporte pode representar a inclusão social. Pode ser inclusão social de idosos, pode ser inclusão social de crianças, a questão do recorte etário, pode ser a inclusão social de ex-detentos. Eu faço boxe numa academia, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, onde eles têm um programa muito legal de reinserção social de ex-detentos. Você pode falar das Paralimpíadas também, ok? E por último, vem a sua proposta de intervenção, em que você vai ter que comentar como incentivar ainda mais essa prática esportiva no Brasil, beleza? Vamos agora para o segundo tema desse Mais Livre, tal qual foi comentado aí. Falar sobre a questão do turismo no Brasil, certo? Imagina só, caminhos, meios para incentivar o turismo do Brasil. O Brasil se destaca principalmente pelas suas belezas naturais, né? Ó, aqui no Rio de Janeiro a gente tem lá o bairro de Copacabana, o calçadão de Copacabana, o Cristo Redentor, o Bondinho e afins, com suas belezas naturais que chamam muito atenção. Porém, o Brasil não é dos países mais visitados do mundo. Você pode procurar um dado aí, procura aí um dado para ver qual a posição do Brasil nesse ranking de turismo no mundo. E por que não? Como que você vai problematizar isso? Você pode falar que falta infraestrutura ainda para receber um turista. Isso vai desde, por exemplo, a ausência de uma estação de metrô próxima a um aeroporto, até a dificuldade de conseguir voos de certos países da Europa diretamente aqui para o Brasil. A gente também pode falar da famigerada violência e o quanto isso afasta turistas. Mesmo aqui no Brasil, mesmo a gente nota o pouco turismo interno, porque as pessoas têm medo de ir para uma cidade ou para outra, e isso, o reflexo que isso tem no exterior também. Alguns anos atrás, né, em 2002, tem aquele episódio dos Simpsons no Rio de Janeiro, em que o Homer foi sequestrado. Na época, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, César Maia, chegou a fazer uma representação contra a Fox, querendo processar a Fox por causa do desenho animado. Você também pode falar que falta propaganda do Brasil, quem sabe uma propaganda mais adequada. Durante muito tempo, a propaganda de turismo no Brasil tinha um viés sexual muito forte, objetificando a mulher, tinha um viés machista, tinha um viés misógino. Isso se liga bastante ao que uma grande autoridade brasileira disse recentemente, que se as pessoas quiserem vir para o Brasil para fazer sexo com mulher, tudo bem, mas homem com homem ou mulher com mulher não pode. Olha só o absurdo, né? Mais uma vez, o reforço desse turismo sexual, que durante muito tempo foi um problema bem grave no Brasil. E por último, vem lá a sua proposta de intervenção. Seja qual for o caso, certo? Seja a questão dos esportes, seja a questão do turismo. A gente tem Ministério dos Esportes, não me lembro agora se tem Ministério do Turismo no Brasil. Mas quem deve agir, o que deve ser feito, como deve ser feito, e buscando qual o cenário. Mas lembre nesse momento de pensar numa proposta que fuja do senso comum. Pensa, por exemplo, que X ou Y, o coleguinha A, o coleguinha B vai colocar, e procure colocar diferente, sem querer incentivar a rivalidade ou a competição, mas muitas vezes um exame como o Enem acaba sendo isso mesmo, beleza? Se você tiver alguma dúvida, se quiser colocar aí uma pergunta, uma dúvida, uma sugestão, seja lá o que for, deixa aí nos comentários, beleza? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.